Ô, Henrique, você está me mandando as questões, só que eu ia pular na prova, né? Tá aí outro gigante de questão, entendeu? Eu não tenho paciência para ler isso, não, Henrique. Então, o Henrique está me castigando hoje, gente. O Gustavo lê, fica rindo, gente. E aí, para vocês entenderem, o Gustavo fala assim, né? E gravando. Ele está com saudade da Carioca, se a esposa escuta ele, o negócio fica difícil. Né? Por isso que ele fechou a câmera envergonhado. Depois ele se deu conta. Saudade da Carioca, e grava. Né? Eu tenho que É que a contar essas esposa foi verdades. bater nele. Exatamente. E se eu soubesse que era só os shoppings ali embaixo do edifício central. Mas vamos lá para então, para Léo, pessoal. Segundo a instrução, você vê que eu nem vou ler qual que é, porque isso aí para a gente nesse momento já não é relevante. Então, segundo a instrução, o profissional que atuou em investimento, ao elaborar uma recomendação, deve avaliar se a oferta está compatível. Né? E aí, vamos lá, né? Aí é suitability na veia. Né? A gente tem que lembrar que o suitability não é só uma questão de se é conservador, moderado, agressivo. Suitability é uma questão da avaliação do investimento. E aí nós vamos ter o investidor, nós vamos ter o horizonte e nós vamos ter a questão da sua situação financeira. Né? Eu gosto muito de colocar a matriz do suitability. Né? É um quadrinho também que a gente faz ali para poder identificar realmente qual que seria. Mas vamos ver o que a questão nos fala. Né? Então, se a gente coloca a matriz do suitability, né, investidor, objetivo e situação financeira. Então, são três colunas e com três linhas, né? Agressivo, moderado e conservador. Se a gente faz essas três ali, a gente não apenas acerta na prova, também como ajuda a vender o investimento para o cliente. Tá joia? Então, questão número 1 ali, né? Com a situação financeira do cliente e seu prazo de permanência, sim, já bateu duas das três, né? A situação financeira propriamente dita, né? Ou seja, se ele tem a capacidade de poupar. Gente, primeira coisa é isso, né? Lembrar, a situação financeira não é renda. A situação financeira, ela reflete a capacidade de poupança, né? Até 5%, entre 5% e 15%, né? E mais de 15%. Tá joia? E o seu prazo de permanência, ou seja, o seu horizonte de utilização do recurso, seu objetivo de curto prazo, médio prazo e longo prazo, né? Então, ok, essa daí corretíssima, 2 de 3. Se os produtos são compatíveis com o risco que pode ser suportado pelo cliente, ou seja, essa é aquela questão da avaliação do perfil do investidor. Nota, suitability, né, gente, é aquele terno ajustado, né, aquele terno que cabe realmente ali na pessoa. E para saber se o terno vai caber, eu tenho que saber se ele é PMG. Né? Ou seja, eu tenho que saber qual é o perfil do investidor, qual o tamanho do investidor. Olha, ele é conservador, moderado ou agressivo, né? E aí sim eu vou ver se aquilo está compatível com ele. Então, essa daí também, né, dentro da matriz do suitability, essa seria o perfil do investidor. Tá? E se o cliente é suficiente, se o conhecimento do cliente é suficiente para que o mesmo compreenda o risco da aplicação financeira. Ou seja, não basta só uma questão dele ser agressivo. Ele entende o que é a agressividade, ele entende o que é ser moderado. Né? E aí, nas turmas do FB, a gente fala muito a questão do 3F, né? Familiaridade, frequência e formação. E isso fala também sobre o perfil do investidor. Então, todas as três estão perfeitamente corretas. Antes de uma recomendação, eu tenho que avaliar, sim, os três itens. Né? Lembrando aí que o 2 e o 3 estão falando da mesma coisa, né? Que é o perfil do investidor. Tá joia? Show de bola, então, né? Se estão todas corretas, já ficamos ali com a letra B. É bem o que o Léo falou, pessoal, ó, começou a olhar questões um pouco mais longas, assim, que você fala, poxa, acho que vai me dar muito trabalho para poder resolver, e você ainda está no início da prova, porque a gente acabou de passar de um quarto, eu também trabalharia igual o Léo. Eu passaria ela, deixaria para que eu pudesse ler num segundo instante, e dividiria a prova ainda em 3 etapas. Primeira etapa, aquilo que eu respondo de bate-pronto. Segunda etapa, aquilo que eu preciso ler, mas que o assunto eu sei. Terceira etapa, aquilo que eu não lembro. E assim, vai ter, tá? É importante que os senhores já vão preparados e lembrem o seguinte, você está 70%, te dá o mesmo certificado do que quem acerta 100%. Eu conheço gente que vendeu a prova do CEA por uma questão.
respondeu a 1, a 2, a 3, chegou na 4, travou 1 hora. E aí, por 1 hora parado na 4, tentando raciocinar algo que não lembrava, se cansou, gastou tempo, gastou tudo aquilo que a gente pede para não fazer. E aí, no final, ainda revisou a prova, que é outra coisa que eu não aconselho que vocês façam. Então, tomar cuidado com isso daí é importante. Boa é que, acertando 41, como a Elisa acabou de compartilhar com a gente aqui, você tem bastante ciência dos assuntos, você conhece bastante o que está sendo passado ali. O que você precisa fazer agora é ajuste fino, faz bastante simulado, pega aqueles assuntos que você ainda não está tão legal e treina mais focada nestes, tá? Lembra que aqui a gente tem que ter disciplina de atleta. Atleta, ele não treina tudo. Ele treina focado em melhorar o comportamento do que ele precisa otimizar. Aquilo que ele já é bom, aquilo que já é nato, aquilo que Deus já entregou para ele, ele simplesmente agradece e usa. Então, faça igual os atletas aí. Trabalhe sempre os seus pontos de dificuldade, que você vai ver que vai conseguir trabalhar bastante aí.